Esperar o pessoal chegar, a gente começa a live, esperar o Ramon Senna. Boa tarde ao pessoal aí que já entrou. Vão confirmando se o áudio tá ok, se o ambiente tá bacana, beleza? Olá Camila, diretamente de Juazeiro do Norte, abraço. Boa tarde pro pessoal que tá entrando. Beleza, vão confirmando aí o áudio, tá bom? Só aguardar o Ramon Senna chegar pra gente iniciar, aguardar o restante do pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Fala aí, Boa Filipão. tarde. Tudo bom, Ramon? Tranquilo. Tá me escutando direitinho aí? Tudo certo? Tá tranquilo. Áudio tudo ok, tranquilo. Beleza, beleza. Vamos aguardar mais um Show de pessoal bola. chegar, né? Bora. O pessoal tá entrando aí nessa tarde, segunda-feira. CRC inicia mais uma semana de lives. Dessa vez terá a participação do Felipe, eu e o Ramon Senna. O grande Ramon. Show. Ramon Senna, esse chá aí é aquele chá das lives? Café. Cafezinho. O pessoal que já tá online, só passando para dizer que vai ter um momento de perguntas, o pessoal vai fazer suas perguntas, podem colocar na caixinha de perguntas ou no mesmo nos comentários, que eu e o Ramon vamos tentar responder a todos, né, Ramon? Isso aí. O Rafael Senna aí chegando. Só no seu aguardo. Ok. Pessoal, tudo certo aí, né? O áudio, tudo ok? Beleza. Começar, né? Acho que entrou já. Bora lá. Bora. Pessoal, como eu vim dizendo, o CRC inicia mais uma semana de lives. Dessa vez terá a participação do Felipe, eu e o Ramon Senna. O Ramon Senna, ele é professor universitário, ele é empresário contábil e também é conselheiro do CRC. Eu sou o Felipe Nascimento, sou o coordenador do setor de tributos e legalizações na Acesse Contadores Associados e estou me especializando em gestão tributária. Pensando logo na proposta, né, do CRC, antes de tudo, agradecer o pessoal, né, que entrou, tem a disponibilidade de estar nos assistindo agora. Agradecer a todos aí. A live vai ficar salva, a gente vai colocar no YouTube do CRC, tá? E a gente vai postar logo mais, beleza? Obrigado a todos aí pela participação, pela disponibilidade. Pensando no assunto, né, eu e o Ramon, a gente conversou e eu acho que o mundo inteiro fala da pandemia do coronavírus, né, Ramon? E a gente sabe Sim. que a pandemia trouxe diversas situações para as empresas mundiais, né? Aos poucos, infelizmente, o vírus veio dominando grande parte do mundo e isso afeta as vidas das pessoas, profissionais, pessoais, né? Diante disso, se comenta bastante sobre a questão da volta da normalidade, né? O pessoal torcendo bastante, se fala a todo momento, inclusive em outras lives que eu acompanho, o restante do pessoal, né? Se fala bastante sobre essa volta da normalidade. A gente sabe que alguns países já vêm trabalhando essa questão da volta da economia, né? A volta dos serviços, dos prestadores, dos comércios, mas
diversos problemas podem surgir e ninguém está preparado para uma dificuldade apresentada como essa, né? Acho que nenhum plano de negócio tem no seu conceito a previsão para uma pandemia global, né? Assim, um problema global como está sendo. Diante disso, Ramon, eu queria saber de você o que você pensa aí sobre essa questão da volta da normalidade. Você acha que é possível, é rápida, vai demorar, né? O que pode ser feito para poder nós e o mundo inteiro voltarmos à normalidade, né? O que é que você me diz? É interessante essa questão da volta na normalidade, né? Mas antes de mais nada, agradecer o convite aí do CRC. E diante do que foi exposto aí por você, essa volta da normalidade de fato que ela não vai ter uma volta da normalidade, né? Todo mundo está falando, tomara que tudo volte ao normal, tomara que tudo volte ao normal, mas de fato não vai nada voltar ao normal. Tudo vai ser diferente, as empresas, as pessoas, elas vão ter que se reinventar. A gente imagina uma empresa que tem um custo operacional gigantesco, despesas fixas, custos fixos, e de uma hora para outra, essas despesas elas diminuem 80%, 90%, desde o cafezinho que é colocado até a manutenção de um elevador, e o empresário se vê com essa diminuição dessas despesas, desses custos. Em muitas empresas, essas diminuições desses custos, dessas despesas, trazem uma maior produtividade, porque o pessoal vai estar em casa, que é a questão que entra do home office, que é interessante a gente falar e tudo mais. Então, a gente imagina na cabeça do empresário, poxa, eu estou mantendo a minha produtividade, eu estou conseguindo acompanhar os meus funcionários, os meus colaboradores, não estou tendo o custo que eu tinha gigantesco de estar na minha empresa e está dando para levar, está dando para dar sequência. Então, vai ter um outro pensamento que os empresários vão se propor, que é trabalhar com o pessoal em home office, com o pessoal trabalhando no conforto da sua casa e várias outras mudanças, né? Eu estou falando isso de grupos empresariais gerais. Mas essa mudança, ela é afetada tanto a mudança no panorama político, no panorama da religião, no panorama político como? É nas reuniões dos chefes de Estado, reuniões virtuais, relacionada à religião, até nas próprias missas também, relacionado a empresas, enfim. Essa crise ela afetou a todos. Onde antes uma crise financeira ela afetava apenas algumas empresas, algumas e várias empresas, hoje ela está afetando todos os segmentos e todos os setores. Então é importante que haja uma reinvenção de todos os segmentos. Você vê que até o maior líder religioso agora adotou uma nova forma de repassar, né, as suas palavras, né? Missa online, como você falou, que afeta a religião também. Então, esse é um bom exemplo, né? Missas online, reuniões online. Então, o pessoal fala-se da normalidade, mas talvez quando isso tudo passar, talvez eles nem vão querer, como você falou, voltar à sua normalidade, né? Porque eu acho que cada um sabe o que é o seu normal, o que você fazia antes, mas você tem que ter em mente o que você vai ser depois da pandemia, né? Porque ela nos obriga o comércio, a prestador de serviço, a se reinventar, não é? Então, pode ser que hoje quem está dizendo que quer a volta à normalidade, no futuro ele pense melhor e veja que realmente o normal que existia para ele não pode mais existir, porque se ele continuar na sua normalidade após isso, talvez ele nem consiga trabalhar da sua forma eficiente como ele vinha fazendo, não é isso? Justamente. Especificando mais ainda, eu dei o exemplo das empresas gerais, né, de despesas, de diminuição de despesas, mas a gente pode especificar mais ainda. O exemplo, restaurantes. Os restaurantes estão tendo que se reinventar com pedidos de delivery. Essa questão da crise é bem interessante porque, assim, ela apenas está antecipando algo que viria no futuro. Verdade. É apenas a antecipação de algo. A gente pode usar o exemplo dos restaurantes, mas tem vários outros. Alguns restaurantes que antes eram travados em entregar delivery, hoje não tem como, tem que ter delivery para poder entregar. Verdade. Outra situação também que nós contadores viemos cobrando muito da própria Cefaz quanto à digitalização dos processos, né? De ser tudo de forma digital. Os contadores ficavam perguntando por que é que
Quando a gente faz uma mudança, uma FAQ, uma mudança de contador, não é algo digital, tem que entregar o papel lá na própria Cefaz. Então, via se perguntando muito isso. E a gente sabia que isso viria a acontecer com o tempo, não ia demorar muito. Mas aí a crise do coronavírus veio e antecipou esse processo. Então, agora todos os processos são de forma digital, uma maravilha que está acontecendo, e eu espero que não volte ao normal, né? Ponto, é exatamente esse realmente é o ponto, né, Ramon? Do pessoal não querer realmente voltar como era, né? E é na contabilidade, é no comércio, é indústria, é em todos os setores, né? O pessoal que nem conhecia a venda online, hoje foi obrigado a conhecer, né mesmo? O pessoal não tinha conhecimento da comunicação online, WhatsApp, Instagram, um marketing digital bom, né? Agora vão começar a investir mais nisso, porque ele vê que esse setor ele já vem crescendo muito, né? O setor de venda comercial, venda online. Mas nessa época é que ele cresceu mesmo, né? Então, a junta comercial também, já faz um tempo, como a gente conhece bem, né, Ramon? Que a junta comercial também, todos os seus processos, todos os atos empresariais, eles são de forma digital, né? Então, ele já vem trabalhando isso, né? Vou tomar o exemplo da junta, claro, mas tem outros. Se a junta comercial já se preparou antes, com certeza algumas pessoas também, como a Cefaz, junta comercial, e algumas empresas também, né, de prestador de serviço, ele já vem apostando nessa questão da mídia digital, né? Que é o grande assunto e é um campo enorme para atuação, né? Para poder divulgar seus produtos, fazer as vendas. E o único meio que eles estão tendo, né, os serviços essenciais, de fazer a entrega do seu serviço, a entrega do seu produto, é através da venda online, né? E muitas pessoas não conheciam, né? Tiveram que ser obrigadas a poder se adaptar a isso, né? Inclusive, Ramon, acho que é até bom comentar isso, os escritórios mesmo de contabilidade, né, que não tinham um suporte digital muito grande e que acabaram tendo que investir mais ainda agora nessa época aí de forma obrigatória, não é mesmo? É isso aí. Todas as empresas como um todo, né? Mas é bem interessante falar da contabilidade, porque é mais do nosso segmento. Mas essa questão da digitalização, né? De ser digital, os escritórios de contabilidade estão tendo que fazer agora por pura necessidade. Verdade. Antes, se era algo diferencial, hoje não. Hoje é por necessidade. Se eu não sou de forma digital, se o meu escritório não trabalha com algumas ferramentas digitais online que tem aí, realmente eu não consigo atender de forma eficiente os meus clientes. É verdade. Mais na frente a gente vai falar mais, né, sobre essa questão do escritório online. Aí pode concluir, Ramon, desculpa. Não, é só o escritório de contabilidade, a empresa de contabilidade que não se atentar a isso, de verificar que realmente é necessário essa mudança agora, já, realmente vai ser engolido por outros escritórios que vão estar trabalhando com uma forma bem mais eficiente, né? E isso aí vai desde sistemas web, sistemas de envios de documentos, enfim, tem um mundo, um universo digital aí que os escritórios de contabilidade podem abocanhar. Pronto. Aí, Ramon, partindo disso, dessa questão dos escritórios serem tomados por outros, né, perder seu espaço no mercado, o que a gente pode conversar sobre as empresas que não se adaptarem, né, elas podem realmente desaparecer, porque a gente sabe que nessa crise econômica que a gente está, muitas empresas já vêm desaparecendo, não é? Elas não tinham um suporte financeiro, não tinham um plano de negócio que possa abraçar essa questão, né, que possa lhe ajudar nesse momento. Mas no futuro, as empresas que já eram existentes, né, se elas não se adaptarem a isso, né, elas correm um sério risco de desaparecer, não é mesmo? Ah, com certeza. Se as empresas não começarem a vender pelo e-commerce, eu estava vendo que o e-commerce ele aumentou cerca de 63%. É a facilidade de o consumidor chegar e pedir o seu produto, até mesmo coisas de mercantil, coisas básicas de casa, pelo próprio aplicativo. É a questão do consumidor, né? O consumidor, depois dessa pandemia, ele vai ser outro. O consumidor ele vai ser mais digital. E para ele ser mais digital, as empresas necessitam estar no e-commerce.
E não só falando só de empresas, mas trazendo mais da contabilidade para profissionais liberais, prestadores de serviço, aqueles que também não fizerem isso, essa forma digital, reuniões online, realmente não vai ficar por muito tempo não, pelo caminho não, porque muito interessante, quem imaginou que a gente estaria trocando conhecimento aqui pelo próprio Instagram, né? Fazendo algumas conversas. Então é o mercado que vai acentuando, que vai dizendo as tendências, e o profissional ele tem que ir aperfeiçoando essas tendências e ir se remodelando. Na medida que o tempo vai passando, essas tendências são expostas e ele não vai se adequando a essa realidade, aí é como a gente tinha falado, outros profissionais vão ganhar espaço no mercado. Então, respondendo à pergunta, com certeza, se as empresas ou prestadores de serviço, qualquer ramo de atuação, se elas não se adequarem a essa nova normalidade, porque, como a gente falou, não tem a volta da normalidade, e sim uma nova normalidade, se eles não se adequarem a isso, realmente vão fechar suas portas. É muito interessante que é a questão do espaço físico, né? Todas as empresas estão revendo o espaço físico, porque na medida que eu migro para vender meus produtos na internet, tem um site, tem algum site que me oferece que eu venda ali meus produtos, na medida que eu migro do meu ponto físico para a internet, obviamente os meus custos vão reduzir e eu posso, se eu tiver trabalhado de uma forma eficiente, de um marketing eficiente, eu posso abranger o máximo de pessoas possíveis. Então eu posso vender para todo o Nordeste, para todo o Brasil. Onde antes eu tinha um espaço físico, eu ficava limitado, onde as pessoas ficarem vendo ali, talvez, na minha vitrine, o meu local, para poderem comprar. Então, a cabeça do empresário, ela realmente tem que ser outra nesse momento. O Rafael falou aí sobre o BPO financeiro, né, que é uma tendência no mercado de contabilidade, uma tendência no mercado de negócios, né, que a gente conhece, e realmente essa é uma das saídas, né? Quando essa fase passar, vai ter muita gente precisando de ajuda, não é mesmo, Ramon? E bons contadores, bons gerenciadores de negócios, eles vão estar extremamente ocupados com essas empresas, eu tenho certeza, tentando gerenciar e, de alguma forma, colocar as empresas novamente num trilho, né? E o BPO financeiro faz isso, né? Esse controle financeiro dá ao empresário, né, informações que podem ser levadas em conta para tomar decisões importantes, não é mesmo? Separar tudo que tem na empresa, os seus gastos, seus rendimentos. Então, com certeza, o BPO financeiro é uma saída, sim, né? E falando ainda sobre a questão das empresas desaparecerem, o que acontece? Para as empresas não desaparecerem no mundo pós-Covid, eles também têm que entenderem o atual momento, né? Se eles não conhecerem o seu mercado de agora, dificilmente eles vão conhecer o mercado deles depois, não é mesmo? Novas tendências vão ser criadas, novas necessidades, novas ofertas e demandas. Então, para prevenir isso, ele tem que conhecer o mercado atual, né? Tem que se aprofundar ainda mais, né? A gente conversa bastante com os empresários e eles mesmos estão cada vez buscando mais informações sobre a contabilidade, o mundo do negócio, financeiro, entendeu? Então, eles mesmos já sabem dessa responsabilidade que é gerenciar um negócio e de si mesmo tirar suas decisões. Então, quanto mais o empresário se qualificar no mundo do comércio atual dele, mais ele vai ter frutos lá na frente, né? Então, ele tem que se adaptar ao que está acontecendo hoje, estudar o que ele já passou e ter uma perspectiva de futuro para poder trabalhar em cima disso, não é mesmo, Ramon? É isso aí, Felipe. Duas profissões aí que vão sair bem fortificadas desse pós-Covid. Uma que é a do pessoal da saúde, sem dúvida, que estão lá na linha de frente. Verdade. Mas a outra profissão que vai sair fortificada, fortalecida e valorizada vai ser a profissão dos contadores. Os contadores vão sair muito valorizados porque nós estamos na linha de frente para tentar salvar as empresas. Diante disso, do que você falou aí do BPO, um serviço que pode ser oferecido e que o empresário vai querer, porque ele vai querer realmente verificar o fluxo de caixa da realidade dele.
Outra questão que vai ser utilizada pelos empresários é uma folha de pagamento totalmente enxuta. Uhum. Eles vão verificar que eles podem ter uma performance melhor com menos colaboradores, fazendo com que isso tenha menos custos, e através disso eles têm uma folha de pagamento ali mais enxuta. Mas não tenha dúvida que os contadores vão sair muito valorizados dessa pós-pandemia, e a tendência é se valorizar ainda mais por prestar um serviço aí diferente aos empresários. Serviço de BPO financeiro, um serviço de até mesmo prestar uma consultoria para o empresário vender na internet, dar dicas. Então, o contador tem que realmente estar ligado nisso tudo. Não é só questão de calcular imposto. Está ligado como é que pode ajudar o empresário a vender mais, a ficar no mercado, reduzindo folha de pagamento, fazendo algumas outras saídas, né? Eu vi alguns estudos e alguns, né, informavam que os custos diminuíram cerca de 80%. Então, imagina uma empresa que tem um custo elevadíssimo e esse custo é diminuído em 80%. Como você falou, a folha de pagamento, entendeu? Outros custos operacionais. Então, a empresa, verificando essa situação e ela sabendo a importância que aqueles custos têm para a empresa, o quanto a empresa está pagando, o quanto ela está gastando ali para poder operacionalizar as suas vendas, a sua prestação de serviço, com certeza ela vai mudar a sua cabeça, né? Sobre como vender, sobre como prestar seu serviço, como atender melhor seu cliente. Eu acho que as empresas elas vão cada vez mais se unir aos clientes, porque a demanda ela existe hoje ainda. Acontece que algumas empresas, alguns ramos não podem atender, mas os ramos existem, né? Farmacêutico, a contabilidade também não parou, né? A gente está trabalhando em home office, mercados e tudo. O que está dificultando é a logística para fazer esse encontro entre oferta e demanda, não é mesmo? Então, quando isso passar, eles vão ter que ficar ainda mais próximos dessas pessoas para poderem ofertar o seu melhor produto, né? Porque eles vão passar muito tempo sem ter contato com seus clientes, né? Os clientes não vão ter, às vezes não vai ter a noção do seu produto, da qualidade que tinha antes, e ele vai ter que ter esse trabalho de reaproximar a sua empresa dos clientes. E vem até uma outra questão, que é os clientes que eles tinham talvez não existam, né? Talvez continuem os mesmos e acrescentem outros, porque a gente sabe que novas necessidades vão surgir, né? Se o mercado, a lanchonete não estava vendendo muito, hoje com a pandemia está vendendo demais na questão online, né? Então, cada um vai saber como mudar o seu produto, como se aproximar novamente do seu cliente, né, irmão? Pessoal, só passando para dizer que podem colocar as perguntas aqui nos comentários, que eu vou ler. Deixa eu ver se tem algum aqui. Comentário aqui da Camila: os médicos na linha de frente das pessoas e os contadores na linha de frente das empresas. É isso mesmo, Camila. Show de bola. A gente está dessa forma, né? A gente não parou. Eu acho que até, Ramon, nosso trabalho duplicou, não é mesmo? Nessa pandemia. Porque Verdade. O que é de novidade, o que é de decreto, a gente está trabalhando muito, não é mesmo? Parabenizar os profissionais da saúde, que estão desempenhando um trabalho belíssimo. E a gente também está na linha de frente aí das empresas para poder salvar essas empresas, né, desse mundo, né, do coronavírus, não é? O comentário que você tinha feito antes é interessante porque as empresas elas vão ter que modelar o seu produto ou o seu serviço à necessidade do seu cliente. Dos clientes, justo. Então, elas vão ter realmente que se adaptar ao que o cliente está querendo, para poder focar no perfil do seu cliente. Então, é interessante, é necessário que as empresas conheçam quem é que ela quer atender, quem são seus clientes. Para a gente ver como tudo mudou, antes quando tinha a questão do SPED na contabilidade, os contadores diziam assim, existe a era antes do SPED e existe a era depois do SPED. Né? Verdade. Para a gente ver como o Covid, essa pandemia mudou em todos os ramos de atuação, é só a gente pensar que para todos os ramos de atuação vai ter a época antes do Covid e a época depois do Covid.
Isso para contabilidade, isso para restaurante, isso para bares, isso para jornalismo. A gente imagina os jornalistas dentro das suas próprias casas fazendo entrevistas, comentários, não precisam estar na própria bancada lá das emissoras. Então, tudo realmente está mudando, né? Uma nova normalidade. É a nova normalidade, como a gente vinha frisando, né? E eles têm que se atentar também, Ramon, a esse ponto, porque se os efeitos da pandemia a gente está sofrendo agora, mas mesmo que o mundo acabe com os infectados, vamos dizer assim, o vírus acabe, mas as suas consequências elas vão durar muito mais, não é mesmo? E a gente vê a movimentação dos bancos, né, para suprir necessidades das empresas. Então você vê um aglomerado de negócios se juntando numa época como essa, né? Bancos, empresas, escritórios, órgãos públicos. Então os efeitos da pandemia, ela pode demorar muito, né? Então você tem que se preparar hoje para poder enfrentar o que vai vir, né? Esse mundo aí, porque vai ser complicado, claro, mas você se preparando agora, você com certeza vai colher frutos melhores do que alguns que não se prepararam, né? Eu posso dar um exemplo aqui, eu andei conversando com um colega, e ele tem um comércio, Ramon, que ele já abriu o comércio dele, de varejista, já de forma online, sabe? Ele está até assistindo a nossa live, Vinícius. O comércio dele já é totalmente online, ele abriu antes da pandemia. Então, esse cara, ele já vai começar um pouco, um pé na frente, né? Você acha? Você também acha Perfeito. isso? Porque Certeza. ele já é conhecedor, Ramon, desse ramo de vendas online, né? Quando o pessoal chegar na época pós-corona, que forem se adaptar a esse mundo de vendas online, ele já vai estar adaptado, porque ele já começou antes, entendeu? Então, o comércio dele funciona totalmente de forma online, você consegue fazer tudo pelo site, ele está criando um aplicativo também, então, e o comércio dele mercadorias, né? Então, tudo é feito através do site, e eu sempre parabenizei ele por ter essa iniciativa na cidade do Icó, né? Ele é um grande empresário formado em administração, ele e a mulher dele, né? E graças a Deus estão colhendo os frutos agora, porque o ramo de venda online é que está crescendo, né? E ele pegou essa base, né? Aquela velha máxima, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Dessa questão da digitalização é bem interessante dos bancos também. Tem alguns bancos que lá atrás estão sendo de forma digital, né? Não tem agências em vários municípios. Já deu start nesses donos desses bancos, pensaram, poxa, eu não preciso ter agências em vários municípios, isso é um custo gigantesco, custo fixo para comprar o terreno, para ter um aluguel, para ter funcionários lá. E aí o que é que eu preciso? Eu preciso apenas de uma agência em que os funcionários fiquem nessa minha agência e fiquem atendendo esses meus clientes. Então, os bancos digitais, que já tem vários aí no mercado, pensaram antes do tempo. Então, quando o pessoal for agora precisar de bancos digitais, que não precisa ir na agência do banco, que o pessoal vai entender o seguinte, eu não preciso ir na agência para poder fazer uma transferência, para poder pagar um boleto, fazer qualquer tipo de coisa, né? Que tem até o agência, né, amor? Problema simples que poderia ser resolvido por telefone ou algum chat online, alguma coisa, teria que se dirigir. Isso é estressante às vezes, né, para quem investe naquele banco, se direcionar até ele, longas filas, né? Acho que você deve ter visto também o marketing desses bancos digitais, né? Onde você chega e é atendido e não tem fila, parece um sonho, né? Então, eles focam bastante nisso, totalmente diferenciado dos bancos convencionais, né? E Verdade. cada vez vai aparecendo mais clientes para esse tipo de banco, né? Porque algumas pessoas não têm conhecimento, não sabem manuseá-lo, mas com o passar do tempo, essas pessoas, isso vai ser inevitável, né? Vai ser inevitável. Vai chegar um ponto que todo mundo tem, não é que ela não sabe, mas ela vai ser obrigada a conhecer o banco digital. Como está sendo agora, né? Essa dificuldade de sair de casa, de realizar seus atendimentos, de ir até uma agência, de pegar fila que você não pode sair de casa, tem toda a questão da quarentena, né, do distanciamento social. Então,
eles vão ser também obrigados, né, a buscar outros meios, né? As próprias pessoas, né, vão ter que buscar um próprio meio para poder resolver seus problemas, né? Ou então correr o risco de, infelizmente, se direcionar até o banco, né? Porque também é uma atividade essencial, claro, mas se você tiver a opção de resolver seu problema de casa, é claro que você vai optar por ela, né? É como a gente vinha falando que o consumidor ele vai ter outro pensamento, né? Vai ser o tipo de consumidor. Então, se vai ter outro tipo de consumidor e o consumidor vai pensar que quer um banco digital, então ele vai deixar de lado esses bancos tradicionais e vai ser cliente daqueles bancos que lá atrás já estavam com essa ideia de serem digitais. Então, por isso que tem essa mudança no consumidor. É interessante também, Felipe, falar dessa mesma situação relacionada às empresas de contabilidade. Porque se antes, é interessante até uma dica para os novos profissionais que estão entrando no mercado, que estão se formando agora, porque como professor eu via muito na faculdade o pessoal falando: professor, mas eu vou me formar, como é que eu vou ter dinheiro para alugar um ponto, como é que eu vou ter dinheiro para comprar equipamento, como é que eu vou ter dinheiro para pagar folha? E agora está óbvio isso, que não precisa disso, está claro, tá? Porque grandes empresas de contabilidade que têm seus locais de atendimento estão performando melhor, estão com maior eficiência de atendimento, de resolução de problemas no home office do que no próprio local que se trabalhava na empresa. Então, isso fica claro para o novo profissional que está chegando, que ele não precisa fazer um investimento gigantesco para poder ter um ponto e tocar a profissão para frente. Ele precisa apenas de um local adequado, obviamente, na sua casa, para ele poder fazer a contabilidade, fazer os serviços. Hoje já tem empresas de contabilidade que têm funcionários, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os prestadores de serviço, e o cara fica fazendo o serviço lá, conclui no tempo correto, no tempo adequado, e ele faz o serviço da casa dele a quilômetros e quilômetros de distância do próprio escritório. Né, a eficiência é maior, né? É a mesma ou até maior, né? A gente fez até a pesquisa com a questão do home office, que o pessoal gostou bastante, e parece que não vai ter volta. A gente vai meio que mesclar entre home office e o trabalho tradicional quando a nova normalidade estiver de volta aí. E essa questão dos escritórios, Ramon, digital, ele não só acontece somente nos grandes centros, né? Você vê que cada vez mais os interiores estão tendo esses escritórios com muita tecnologia, né? Um investimento muito alto. Então, isso não existe somente nos grandes centros, né? As grandes metrópoles, mas sim nos interiores. Pessoas estão cada vez mais investindo no seu negócio, em tecnologia. Eu acho que não existe mais aquele escritório totalmente manual, né? Todo mundo vai ter que, no mínimo, investir num bom computador, né? Um bom sistema, e várias outras ferramentas que a tecnologia nos dispõe, não é mesmo? Fazendo análise com a questão do banco, né? Se antes eu era cliente de um banco tradicional, e tinha que ir lá no banco pagar um boleto, levar o boleto lá na boca do caixa para pagar, se eu tinha que fazer uma transferência lá no caixa eletrônico, fazendo uma analogia, uma comparação com a contabilidade, o cliente ele tinha que pegar os documentos dele, né, e levar lá na empresa de contabilidade. Então, se antes ele tinha que pegar esses documentos e levar lá na empresa de contabilidade, hoje, a partir da tecnologia, da digitalização, ele não precisa mais. O que é que ele vai fazer? Ele vai acessar as ferramentas que o escritório de contabilidade oferecer para os seus clientes. Com essas ferramentas que lhes vão ser oferecidas, ele vai colocar os documentos lá de forma digital e a contabilidade vai ser toda feita pela distância, né? Obviamente, aí tem uma linha tênue muito grande que alguns defendem que isso é bom e que isso é ruim para a profissão. Os que defendem que isso é bom porque ganham uma agilidade maior, defendem uma agilidade maior, os que defendem que é ruim é porque perde o contato com o cliente, aquela coisa física do contador tá na empresa, né? Mas eu acho que o contador deve mesclar um pouco disso. O contador ele deve ser um tanto quanto digital, utilizar da tecnologia, porque isso é bom, é ótimo, não tem volta. E ele deve também mesclar com a questão de reuniões também de forma online ou até mesmo
de forma presencial, visitando o seu cliente. Essa questão da antecipação da pandemia, pessoal, antes a gente escutava falar demais. Ah, é concorrência desleal, contabilidade online, é concorrência desleal. Qual é o contador Verdade. que hoje em dia fala, nesse período de pandemia, que a contabilidade online é concorrência desleal? Não tem. Por quê? Porque eles verificaram que não tem mais como voltar ao normal, não tem mais como criticar essa contabilidade online, essa contabilidade digital, porque a gente tem que se utilizar dessa contabilidade. Daí é o futuro, né, Ramon? Ela já É chegou na aquela que frente. é aquela questão da sobrevivência e da tendência, de você acompanhar a tendência. Poxa, se hoje eu não estou conseguindo mais captar cliente, eu tenho que acompanhar a tendência, eu tenho que verificar um outro braço da contabilidade que esteja sendo comido ali, né? Então, o contador que se vê nesse viés, ele parte para a contabilidade online. É interessante que antes, quando ele criticava, agora ele já está partindo um pouco para a contabilidade de forma online para tentar barganhar alguns clientes. Então, Aí, essa. porque, pode Pode, continuar. pode dizer. É tanto que esse assunto, Ramon, a gente, no ano de 2018, 2019, foi a explosão, né? Acho que você lembra que a gente debateu bastante sobre esse assunto em universidades, né, em escolas, né, em reuniões. A gente falava muito sobre essa questão da contabilidade digital, contabilidade online, e até mesmo a Evolution Contabilidade falou aí, a contabilidade híbrida, né, que mescla a digital e a física. Eu acho que Verdade. essa realmente é a que existe mais, né? A digital e a física, que é como você falou, colocar, investir em tecnologia digital, mas manter, de certa forma, o atendimento, né, a presença do ser humano ali, contato com o seu cliente, né? Mas claro que as medidas que, as funções que a digitalização nos dá superiores, né? Assim, veio para ficar realmente, não tem como fugir disso. Então, quem criticava hoje vai ter que se adaptar para poder não perder justamente para ela, né, Ramon? Tem que se adaptar para poder ser ainda melhor e prestar um serviço igual até o melhor, né? É, Voltando um inter... pouco lá do primeiro ah, assunto, Ramon, falando sobre essa questão do desemprego, com a questão da pandemia, né? Acho que vai ter, claro que vai ter a questão econômica e vai ter muito desemprego, mas imagina a transformação de algumas empresas, né? E que elas vão ter que investir em funcionário, né? Então, hoje, deu uma travada aí. Continua. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Qualquer coisa sai, entra de novo. Fala de novo aí. Não estou ouvindo. Felipe, sai e entra de novo na sala para ver se